Olá, boa tarde, bem-vindo ao Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. O uso de rodovias para transporte de grãos no Brasil diminui e ferrovias ganham espaço. Em Mato Grosso, o frete está 33% mais barato na comparação anual, mas perspectiva é de alta com o avanço da colheita. Na previsão do tempo, vamos saber o que fevereiro reserva para as áreas produtoras do país. A expectativa de chuva abaixo da média em algumas regiões e invernada em outras. Veja também, dólar tem dia de volatilidade diante de preocupações globais e cenário político e fiscal no Brasil. Tributação no agro. Em novo levantamento, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo indica que revogação de ICMS para alguns itens não muda a perspectiva de prejuízo ao setor produtivo. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. A cotação do dólar segue volátil. Hoje o câmbio abriu o pregão em alta e atingiu a máxima de R$ 5,45. Mas logo depois a moeda recuou e operou ao redor de R$ 5,40. Nesta quinta-feira, as preocupações globais com a pandemia e o cenário político no Brasil influenciam o ânimo dos investidores. Vale lembrar que só neste mês o dólar já variou entre R$ 5,50 e R$ 5,19. Então vamos ver aqui comigo como está o câmbio neste momento aqui na tela do Mercado e Companhia. A gente vai dar uma olhadinha agora sim no câmbio, com os números. Dólar comercial, R$ 5,42 mais 3, em alta de 0,33%. Agora os números do Ibovespa. Temos aqui 117.828 pontos, em alta de 1,68%. Vamos então entender o rumo do câmbio, conversando com o Silvio Campos, que é economista da Tendências Consultoria. Silvio, ao longo de janeiro, o dólar variou entre R$ 5,50 e R$ 5,19. A que se deve essa variação na moeda norte-americana frente ao real? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Na nossa avaliação é uma somatória de aspectos externos e locais. No exterior, o dólar vinha com uma tendência mais clara de queda, mas ao longo desse primeiro mês do ano, com algumas mudanças políticas nos Estados Unidos, sinais de aumento de gastos, isso tem gerado uma certa volatilidade. Isso limitou um pouco a própria queda da moeda, né? E também as incertezas com a pandemia, né? Como sabemos, em boa parte do mundo há números ainda muito ruins, né? Isso gera um pouco mais de insegurança e faz com que os investidores corram para moedas seguras, no caso o dólar. E no Brasil um quadro político e fiscal muito turbulento, né? As preocupações aí com a possibilidade da retomada de medidas de auxílio, e a gente sabe que o espaço fiscal é muito pequeno, e com isso a necessidade de aprovação de medidas compensatórias, o que é difícil no ambiente atual. Então, claro que tem aí uma eleição para o comando da Câmara, do Senado, que será bastante importante. Então, pelo menos para curto prazo, o quadro ainda é de muita volatilidade. E diante dessa mudança rápida no mercado financeiro, qual que é a taxa de câmbio que está Tendências, né? A sua consultoria está prevendo no curto, médio e mais a longo prazo? O que dá para dizer é que, olhando os modelos, os fundamentos, o fato de que o dólar lá fora está um pouco mais baixo, que as commodities estão valorizadas, nosso prêmio de risco não subiu muito, essa taxa deveria estar num patamar inferior ao que se encontra. Os modelos indicam aí algo abaixo de R$ 5,00. Claro que talvez demore um pouco para que isso aconteça e, na verdade, para que isso se materialize, vai ser importante que o mundo político dê um encaminhamento correto à agenda fiscal. Então, o que dá para dizer que, curto prazo, a gente ainda deve ter um dólar pressionado e volátil, possivelmente acima desses patamares de 5,35, 5,40, mas ao longo de fevereiro, conforme tenhamos a volta das negociações e das discussões da agenda política, a gente espera, no caso, uma acomodação dessas pressões com o avanço de medidas importantes. Pelo menos deve-se fazer o mínimo para evitar aí a piora do quadro fiscal. E nesse contexto, a tendência é que o dólar ceda e busque patamares mais próximos a R$ 5,00 ao longo dos próximos meses. Ontem a gente acompanhou a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, entre 0% e 0,25%. De que forma essa decisão do Banco Central norte-americano está sendo visto hoje? Isso já era esperado, né? Na verdade, a expectativa lá é que não se altere essa taxa de juros tão cedo, né? Na nossa visão, essa taxa deve permanecer inalterada até final de 2023. O que pode acontecer antes, na verdade, é uma diminuição do ritmo de estímulos do chamado quantitative easing, né?
programa de compra de ativos que tem sido conduzido pelo Fed. Mas os sinais por hora é que também, nesse caso, isso não muda, até porque há toda uma necessidade de suporte à própria economia norte-americana. Então, claro que esse contexto da política monetária, especificamente, né, no caso do Fed, é um fator positivo para moedas de emergentes, é um aspecto que limita a força do dólar lá fora. Como você mesmo disse, Silvio, a expectativa com o resultado das eleições no Senado e na Câmara na próxima semana também tem influência sobre essa volatilidade do dólar e também o risco fiscal. O que voltou aí no radar? O que está pesando mais? O que pesa mais, na verdade, é o fato de que o ano começou ainda com números ruins da pandemia também no Brasil, né, e piorando, na verdade. Isso fez com que algumas regiões, estados, aí, cidades pelo país adotassem novamente medidas restritivas e isso impôs, na verdade, a necessidade de retomada de medidas de ajuda, de auxílio. Possivelmente uma nova rodada do auxílio emergencial e talvez outras medidas a mais que foram seguidas no ano passado. Só que isso tem um custo fiscal elevado, né? E como sabemos, a situação das contas públicas no Brasil, do nível de endividamento, é uma situação bastante grave e fatalmente vai exigir a adoção de outras medidas, né? De algumas reformas que possam encaminhar esse problema. E o quadro fiscal é complicado, como sabemos, né? Então acho que esse é o grande ponto de incerteza do momento. A necessidade de gastar mais e, ao mesmo tempo, de levar adiante medidas e reformas que possam aí compensar esse aumento de gastos. Silvio, muito obrigada aqui pelo seu tempo disponível com a nossa equipe aqui do Mercado e Companhia. Uma ótima tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos. E o uso de rodovias para transporte de grãos no país está diminuindo cada vez mais e as ferrovias ganhando espaço. É o que aponta uma pesquisa feita pela Escola Superior de Agricultura, a Exalc e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Acompanhe. De acordo com um estudo feito pela Exalc e o USDA, a dependência do transporte rodoviário de soja foi reduzida de 74,7% em 2010 para 67,4% em 2019. Em contrapartida, a movimentação por ferrovias cresceu de 20,2% para 24% e o transporte hidroviário quase duplicou no período, passando de 5,1% para 8,6%. Já para o milho, a dependência do transporte rodoviário foi reduzida de 83,8% em 2010 para 69,2% em 2019. Em termos de diversificação da matriz de transporte, o maior crescimento ocorreu no movimento hidroviário. Passou de 1,2% em 2010 para 9,6% em 2019. O levantamento afirma que a distância média percorrida por um caminhão em rodovia para levar soja e milho é de 357 quilômetros. Já as ferrovias transportam milho a uma distância média de 1.258 quilômetros e soja 1.047 quilômetros. Vamos agora falar com o Luiz Patroni, porque com o atraso da colheita da soja em Mato Grosso, a demanda por caminhões para transportar a safra ainda está tímida. E o reflexo disso aparece nos preços do frete, que estão bem mais baratos que há um ano. Agora sim, o Luiz Patroni, que está em Cuiabá, vai trazer mais detalhes para a gente. Em alguns trechos, Patroni, o valor praticado chega a ser mais de 30% inferior ao janeiro do ano passado. Esse custo vai se manter em conta até quando, Patroni? Seja bem-vindo. Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, você bem disse, né? A colheita está muito lenta, pouco mais de 2% das lavouras estavam colhidas aí até o fim da semana passada, né? Amanhã o IMEA divulga um novo percentual, uma nova estimativa, né, desse acompanhamento que é feito. Certamente esse número vai aumentar, mas ainda vai permanecer atrasado com relação ao que estava colhido nessa mesma época do ano passado. Consequentemente, né, com menos soja aí, saindo do campo, saindo das fazendas nesse momento, a demanda por caminhões fica menor. Isso sim reflete no preço do frete. Você comentou que há alguns trechos o custo está hoje em torno de 30%, são 33% a menos do que nessa mesma época do ano passado, quando a colheita, repito, estava mais adiantada. Em outros trechos, a diferença é um pouco menor, mas em todos eles, né, monitorados pelo IMEA, o custo hoje para transportar os grãos, né, o valor pago pelo frete é inferior ao ano passado. Agora, até quando vai continuar isso? Segundo especialistas, né, evidentemente, com o avanço da colheita, esse custo tende a subir, tende a se equiparar ao ano passado, mas há possibilidade, inclusive, de que esse custo supere o valor
praticado no ano passado durante o pico da colheita. E por que isso? Justamente porque a colheita vai ser dilatada, ou seja, ela foi prorrogada mais adiante e Mato Grosso deve coincidir a colheita com outros estados do país, o que tende a tornar a disputa por caminhões, a demanda muito maior. Vamos ouvir então o que disseram os especialistas numa reportagem que a gente preparou sobre esse tema agora pela manhã, olha só. Com o ritmo lento da colheita da soja em Mato Grosso, a demanda por caminhões para transportar a safra ainda não decolou. Nesta empresa na região Médio-Norte, a que mais produz o grão no estado, metade da frota ainda está parada. Diante da baixa procura neste momento, os preços do transporte estão inferiores aos praticados em janeiro do ano passado. O frete para levar 1 tonelada de soja de Sorriso para o porto de Paranaguá, por exemplo, custa hoje R$ 245 em média, conforme levantamento do IMEA. Há um ano, custava R$ 263, diferença de 7%. Já o trecho de Rondonópolis para Paranaguá está 21% mais barato que em janeiro passado. Custava R$ 210 e hoje R$ 165. A viagem de Sorriso a Rondonópolis está ainda mais em conta. Saiu de R$ 115 há um ano para R$ 77 agora, queda de 33%. O cenário é pontual na avaliação do movimento Prologística. Nós podemos observar que ela deve ficar semelhante ao do ano passado. Nesse momento está abaixo, porque nós não tivemos milho a ser transportado nesse início de ano, e agora nós vamos ter a safra da soja ainda no início, porque houve atraso no plantio, e devemos ter uma evolução natural dos preços dos fretes, porque vai aumentar o volume de produto a ser transportado, mas também vai equilibrar o volume de caminhões. Como a maioria dos fretes são contratados por transportadoras, elas já fazem esse contrato com antecedência, isso vai trazer os valores para valores semelhantes ao do ano passado. A tendência para os próximos meses é de alta, endossa o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Exalc. A estimativa dos pesquisadores, aliás, é de que os preços dos fretes superem os do ano passado. O principal motivo é a concentração da colheita. Com o aumento da perspectiva de início forte da colheita, já em fevereiro e março, esses valores de frete devem sofrer um reajuste muito mais abrupto do que foi visto no ano anterior. Então, os valores de frete devem se reajustar fortemente nos próximos 2 meses e é esperado que os valores previstos para esse ano sejam de frete superiores na primeira safra aos que foram vistos no ano de 2020 por Mato Grosso. Apesar da previsão de alta no valor para transportar a safra, o peso do frete na composição dos custos deve ficar inferior ao de safras anteriores. No ano passado, o reajuste no preço de comercialização de soja e milho foi muito superior ao reajuste nos valores de frete, dado que o primeiro aí está atrelado principalmente ao valor do dólar, né? Então, esse ano já começa com os valores de comercialização ainda altos, que vieram do ano passado, com o aumento da disponibilidade desses grãos, é esperado uma redução nos preços, mas ainda o produtor teve essa relação de que os custos logísticos com relação ao transporte nesse ano, no ano 2020 e também nesse ano, devem ser menores aí na composição da margem dele. Então, ele deve ter uma margem maior se considerar apenas os custos logísticos. Muito bem, então reforçando, Priscila, os números ali de frete, os custos do frete que a gente trouxe na reportagem, são citados aí pelo IMEA, uma avaliação do IMEA. E aí sim a tendência de alta apontada pela Exalc Log, como ficou bem claro na reportagem. Eu conversei com alguns transportadores, uma preocupação muito grande do setor de transportes, justamente com o custo atual comparado ao ano passado, um custo muito mais elevado, segundo os transportadores, tanto em óleo diesel quanto em peças para reposição, manutenção
dos caminhões. Então, há uma despesa muito grande e o frete, como a gente viu, ainda não se equiparou ao do ano passado, apesar da tendência que a gente ouviu os especialistas comentando na reportagem. Nesse momento, segundo os transportadores, há um desequilíbrio, né, o que preocupa muito os transportadores de grãos aqui em Mato Grosso. Como a gente viu também na reportagem, essa tendência é de alta, também estaria atrelada aí esse aumento dos custos do transporte, mas o maior peso, segundo o pessoal da Exalc-Log, é justamente a maior produção, né? Ou seja, uma perspectiva de que estejamos com mais grãos para transportar esse ano na comparação com o ano passado, isso falando em termos de safra brasileira, e também, claro, essa concentração da colheita que tende a aumentar a disputa, né, por caminhões no momento mais pontual, mais concentrado no ano. Vamos acompanhar e o pessoal, claro, vai fazendo as contas e a gente vai acompanhando por aqui, Priscila. Com queda no consumo por conta da crise econômica e do fim do auxílio emergencial, o preço do leite ao consumidor está em baixa, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. De acordo com a FAESC, os produtores e indústrias já acumulam prejuízos no setor e alerta que os criadores de gado leiteiro podem não suportar uma redução do preço pago pelo produto. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Enori Barbieri, que é vice-presidente da Federação de Agricultura de Santa Catarina. Uma boa tarde. O produtor já está sentindo no bolso essa queda no consumo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos assistem pelo Canal Rural. Eu diria que esta é uma nova crise que está se iniciando, mas já anunciada no ano passado. Porque o que aconteceu no ano passado? Nós tivemos uma estiagem muito longa em Santa Catarina, onde os produtores de leite não conseguiram fazer alimentação ou guardar alimentação de forragem para os seus animais, e nós tivemos uma alta muito grande no preço do milho e da soja, que é o insumo básico para as rações em Santa Catarina. Então nós tivemos uma elevação de custo muito alto e já prevíamos que se o governo federal tirasse o auxílio emergencial que estava auxiliando a população, e com esses preços nas alturas do preço do leite ao consumidor, não teria como o consumidor não rejeitar o produto. E foi isso que está acontecendo nos últimos 15 dias agora do mês de janeiro, uma queda muito grande no consumo, com recuo aqui em Santa Catarina, que ainda não foram anunciados oficialmente os novos preços, mas eu diria que isso vai se basear em torno de 15% a 20% o que deve ser reduzido o preço pago ao produtor. Como o produtor já tem custo fixo elevado em cima da ração das vacas, pelo preço do milho, pelo preço da soja, nós estamos prevendo que o produtor não vai suportar esse novo preço que as indústrias devem pagar para o preço do leite ao produtor. Porque a indústria não tem alternativa, ela está sobrando leite, ela tem que colocar no mercado a qualquer preço. Mas o produtor também não tem alternativa, produzir leite pagando para trabalhar, porque afinal de contas era melhor estar recebendo menos, mas com os insumos dos preços anteriores, não com os preços atuais. Então nós estamos prevendo uma grande crise no setor leiteiro em Santa Catarina, que era o quarto produtor, já somos o quinto, em função da estiagem, mas é um setor que tem mais de 33 mil produtores que estão nessa atividade. E nós estamos prevendo uma grande crise novamente no leite e nos lácteos. Por quê? Porque todos os produtos que não são direcionados para exportação vão enfrentar um mercado com muito desemprego e sem os auxílios que o governo estava fornecendo, com um consumidor sem dinheiro para poder retornar as compras como fez o ano passado. Com todo esse cenário que você está me trazendo, Enori, a produção de leite no estado também fica comprometida. É possível que a gente tenha uma queda no volume produzido? Eu não tenho nenhuma dúvida que a partir do anúncio desse novo preço, que deve sair agora no final do mês, queda do preço pago por 15% a 20%, com certeza haverá um desistimento muito grande, porque estamos atravessando aí uma fase. Não temos alimentação para os animais, não se conseguiu fazer silagem de milho e o preço da ração é impraticável. O saco de milho de 60 quilos que estava em janeiro do ano passado R$40, hoje está 85.
A tonelada de farelo de soja, que era R$900, hoje está R$3.000 para o consumidor. Então, com esses preços dos insumos, não há como produzir leite. Obrigada, Enori. Fica aqui a sua reivindicação, então, no setor. Eu te agradeço a sua participação aqui com o Mercado e Companhia. E até uma próxima oportunidade com melhores notícias. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.